Não, já estão trazendo. Você vai gravar aqui? Abrindo o papo dos técnicos. Pronto, eu vou conversar. Obrigado. Tá ok? Podemos? Se ele tiver aí, tá abrindo aqui um trecho. Então vamos lá. A partir de agora, então, já valendo a entrevista do técnico Jorginho. Eu faço o Tem Jorginho. que estar no. Tá só no. Tá começando agora. Quem tá gravando, já começa, vamos puxar. Pode ir? Então vai. Boa noite, Jorginho. Jorginho. Da Rádio Bandeirantes. Jorginho, eu queria, é claro, você vai falar sobre o jogo, mas eu queria te perguntar sobre as substituições, né? As 3 mudanças que você fez no primeiro tempo e depois as mudanças que você fizeram, os jogadores que entraram depois saindo. E um fato específico, né? Porque isso o Atlético, até no meu ver, você pode dar o seu ponto de vista, claro, não começou bem pelo lado direito, porque a opção da saída do Ayrton e a permanência do Rainer na ocasião. Bem, a gente procurou fazer as substituições no primeiro tempo como uma mudança de postura. A gente precisava realmente de um choque daquela realidade que a gente estava basicamente sofrendo, a gente não estava conseguindo jogar, e a gente tomou uma decisão assim de mudar as peças como aconteceu. É claro que se eu tivesse tirado o Rainer também seria a 4ª substituição, então eu basicamente só teria uma para o segundo tempo. Então acho que a gente fez aquilo que estava na nossa mente, conversamos com a comissão técnica lá em cima, que a gente ia tomar essa decisão, e tomamos a decisão assim. A saída do Edson, especificamente, é porque ele tomou um pisão no pé, ele não conseguia mais correr. Ele literalmente falou: eu não aguento mais, não está dando. A questão do Kelvin já foi uma mudança para que a gente pudesse realmente. O Kelvin entrou, é um jogador que a gente sabe que tem uma posse de bola muito boa, a gente colocou ele de início por dentro, mas como ele estava tendo dificuldade, a gente acabou trazendo o Pégolo por dentro, o Rato pelo lado direito, ele pelo lado esquerdo, porque ele cortaria para dentro, ele finaliza muito bem. Vocês conhecem bem o Kelvin, ele é um excelente finalizador, mas assim, não aconteceu, e a gente até pensou em colocar o Léo, mas acabamos mudando a forma de jogar da equipe, entrando também com o Shailon. O Shailon teve uma boa participação, a gente não entrou de início, o Shailon vem de um período parado, a gente não entrou com ele no primeiro tempo justamente por causa disso, e entramos com ele já num momento em que ele já não teria tantos problemas assim da parte física. Essa foi a decisão. É claro que todas as vezes quando você perde um jogo é sempre questionado pelas mudanças que nós fizemos, mas eu acho que precisava daquelas mudanças no primeiro tempo. Falei com os jogadores, conversei com eles, confio em todos os jogadores, respeito muito os jogadores, mas a gente precisava de um choque naquele momento para que a gente pudesse reagir. Foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu reagir, tivemos um segundo tempo bem melhor do que o primeiro tempo, e por pouco, mesmo com um jogador a menos, a gente poderia ter empatado o jogo. Jorginho, pela primeira vez, depois de muito tempo, o senhor teve uma semana praticamente para trabalhar essa equipe. E durante a semana, a gente que acompanha o dia a dia, a gente viu o quanto que você trabalhou para fazer com que o Atlético jogasse no campo de defesa do adversário. O quanto te decepcionou esse início de primeiro tempo do Atlético pela postura que o time teve? E se esse esquema que o Jair adotou hoje, saindo do esquema com 3 zagueiros, acabou surpreendendo até dentro do seu esquema, porque de todas as vezes que você enfrentou o Jair e o Goiás, ele adotou o esquema com 3 zagueiros? Não, na realidade não foi por surpresa, porque eles já vinham jogando dessa forma. Eles já vinham jogando já com a linha de 4 atrás, normal. A gente sabia o quanto seria difícil, principalmente nas ligações diretas que a gente estava tendo, que eles estavam tendo com o Pedro Raul. A gente sabia o quanto seria difícil jogar dessa forma, porque ele consegue sustentar muito bem. A gente não conseguiu manter a posse de bola no campo deles. Isso no primeiro tempo foi ruim, por isso que eu mudei, por isso que eu tive essas 3 mudanças. É difícil acontecer isso, normalmente acontece de repente de mudar um jogador, mas eu percebi que a gente não estava literalmente conseguindo construir, a gente não estava conseguindo sair jogando. No momento que nós fizemos a mudança e fizemos com que a gente saísse com uma linha de 3 com o Marlon por trás, e no segundo tempo com o Edson, a gente conseguiu literalmente ser melhor do que o Goiás. Mas não foi de forma nenhuma surpresa pra gente. Tivemos uma semana de trabalho, mas a gente precisa entender que não é uma semana que você vai corrigir todas as situações, todas as dificuldades e todas as trocas que nós tivemos. Nós já falamos sobre isso, inclusive na zaga, né, a mudança que teve. Então é uma situação com o tempo, mas eu sei que o Brasil, né, não dá tanto tempo assim pra gente poder trabalhar. Jorginho, você fez essas 3 mexidas ali, realmente é uma comprovação que estava muito difícil, a situação estava crítica.
Tava, por isso que foi feito as 3 mexidas, os jogadores entenderam, é claro que o cara fica chateado por sair, né, no primeiro tempo, com 20 e poucos minutos, não é fácil assimilar, e por isso que a gente nem conversa, nem olha para os jogadores, deixa eles saírem, deixa eles trabalhar isso na mente deles, e dentro do vestiário nós já conversamos com eles no intervalo, e logo ao final do jogo também falamos sobre isso. Eles entenderam perfeitamente, a gente precisava de um choque realmente de postura da nossa equipe. A nossa equipe estava literalmente sendo dominada pelo Goiás, até que nós fizemos a mudança, e aí a coisa igualou no primeiro tempo, e no segundo tempo, ao meu ver, nós fomos bem melhores do que eles. Jorginho, boa noite. No final da sua última resposta, o senhor disse que o Brasil não dá tempo para trabalhar, alguma coisa assim, né? O senhor acha que seria justo se o senhor perdesse o emprego após esse jogo? Não é uma questão de justiça. A gente precisa entender o momento que o clube está passando, qualquer postura e decisão do Adson. Como eu já falei, não retiro uma palavra, um cara que eu aprendi a respeitar, um cara que eu aprendi a ter um respeito e um carinho muito grande, porque ele fala muito comigo olho no olho, não é um cara que me liga, né, que fica me ligando, mas ao contrário, fala olho no olho, e aquilo que ele tomar a decisão, eu vou acatar tranquilamente. Todos sabem, vocês sabem que me acompanham bastante, o quanto a gente tem feito um trabalho bom. A gente nas Copas foi aí, ficamos entre os 8 melhores da Copa do Brasil, poderia ter passado, a gente sabe disso. Estamos entre os 4 melhores da Sul-Americana, e claro que as coisas no Brasileiro, que é o carro-chefe do clube, a gente sabe que não encaixou como a gente gostaria, né? Mas tem uma razão para isso. No início, principalmente, até a gente chegar a esse momento aqui, a gente passou bastante dificuldade para poder ter algumas peças para a gente poder escalar. E além disso, a gente ainda contava com outros jogadores que se machucaram. Foi o caso do Ramon, foi o caso do Edson, que acabou saindo, inclusive em 2 partidas ele não pôde participar por causa de contusão, as 2 últimas partidas. Então, quer dizer, não é uma questão de desculpa, mas o trabalho está sendo bem feito. A questão que pega é que o Brasileirão é a coisa mais importante para o clube. Então, eu estou muito consciente do bom trabalho, do grupo nas minhas mãos, falando no vestiário, conversando com os jogadores. Você vê claramente que até mesmo os 3 que saíram, eu senti que o Baralhas ficou mais chateado, mais do que normal isso acontecer. Ele falou: professor, eu te respeito muito, eu tenho um carinho muito grande por você, eu só fiquei chateado por ter saído, mas natural, a equipe não estava bem, a gente precisava realmente de uma mudança, e foi o que aconteceu. Então, qualquer coisa que venha, eu estou tranquilo em relação a isso. Eu estou triste, chateado com toda a situação, não era aquilo que eu esperava em termos de brasileiro. Eu esperava sinceramente chegar no primeiro turno, terminando o primeiro turno com 24 para 25 pontos, não aconteceu isso, mas eu não tenho dúvidas, independente da minha permanência ou não, que esse grupo vai permanecer na Série A e vai ser campeão da Sul-Americana. São 4 derrotas seguidas, uma eliminação na Copa do Brasil e o clássico de hoje. Então, como mudar a chavinha agora? Como mudar a cabeça dos jogadores para voltar para a Sul-Americana bem? A gente tem feito isso constantemente, né? Porque a gente tem, é difícil a gente ter 2 jogos do Brasileirão seguidos. Basicamente a gente está com Copa, a gente está com a Sul-Americana, estava com a Copa do Brasil, e é uma mudança importante. A gente sabe muito bem que são 2 jogos, e o quanto é importante o jogo em casa. Então é natural isso acontecer com jogadores, que tem sido algo que a gente tem trabalhado muito bem. Os jogadores têm entendido isso, eles sabem muito bem o quanto é importante também para o clube, né, chegar numa final de uma Sul-Americana, em termos financeiros, em termos de status realmente para o grupo, mas eles sabem também o quanto é importante eles se concentrarem no brasileiro, porque é fundamental que a gente permaneça na primeira divisão. Jorginho, antes da partida a gente conversou, o senhor inclusive enfatizou que precisava de concentração para que bons resultados que vocês já tiveram aqui na Serrinha pudessem voltar a acontecer. O que houve, principalmente naqueles primeiros minutos desse jogo de hoje? Faltou concentração para o time? Não faltou concentração. Nós tomamos um gol, uma coisa que acontece, a bola bateu basicamente, sei lá, no ombro, pescoço
do Klaus e a gente acabou tomando um gol. Eles estavam num momento bom, é natural que eles pressionem a gente. Eu falei para vocês antes do jogo, falei para vocês durante a coletiva lá ainda no CT, de que a postura deles não seria uma postura de reativa, que eles estariam vindo dentro, a gente precisava, mas só que a gente tomou um gol muito rápido e isso naturalmente dificultou bastante, mas o principal foi que a equipe não conseguiu reagir até que nós tivemos as mudanças. A equipe mudou a forma de jogar, entendeu que precisava manter a posse de bola no campo do adversário e foi o que aconteceu. Mesmo com, mais uma vez eu volto a frisar, com um jogador a menos, a gente conseguiu superar o nosso adversário, conseguiu jogar no campo do nosso adversário, porque teve coragem para fazer isso, teve organização para fazer isso, e nós conseguimos fazer o 2-1 e por pouco, né, depois principalmente que igualou, a gente não faz o 2-2. Obrigado, Jorginho. Valeu. Esse então o treinador Jorginho, depois